Segurança e cidadania. Oferecimento. Sebrae. Soluções para sua empresa acontecer. BB Seguro Alto. Você e seu carro coberto de benefícios. Sicoob. Associado ao que há de melhor. Associado a você. Olá, está no ar o programa Segurança e Cidadania. Confira nossa programação de hoje. Preparamos uma reportagem com dicas e orientações de especialistas para se manter seguro na internet. Na agenda do meio ambiente, uma entrevista aqui no estúdio sobre incêndios florestais. E ainda uma reportagem sobre acidentes de trânsito, dados que vão te impressionar. Tudo isso você acompanha agora no Segurança e Cidadania. Santa Catarina está em terceiro lugar no ranking nacional de acidentes de trânsito. O Brasil também figura entre as principais colocações no ranking mundial. Posições que preocupam, já que o trânsito é uma das principais causas de morte no Brasil. Veja na reportagem por que os números são tão altos no estado, com análise de especialistas de trânsito da Polícia Militar de Santa Catarina. Danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório pago anualmente, que garante a indenização em caso de acidentes de trânsito com morte ou invalidez permanente e o reembolso das despesas médicas e hospitalares. Avaliando os dados de indenizações e reembolsos pagos deste seguro, é possível traçar um panorama dos acidentes de trânsito no país. No Brasil, a maior parte das indenizações pagas são por invalidez permanente. Em 2013, foram 444.206 pessoas com sequelas graves decorrentes de acidentes de trânsito. O número cresceu 26% em relação ao ano passado. Os dados apontam também um perfil das vítimas. 76% foram homens, predominantemente com idade entre 18 e 34 anos. A maior incidência de vítimas foram os motoristas, que representam 60% do total. Infelizmente, hoje, a característica maior é entre 18 e 29 anos, que são mais vitimados, né? E geralmente nos finais de semana. Então, tudo leva a crer que alguns acabam combinando, né, uma mistura muito perigosa, que é excesso de velocidade e álcool, ou junto ou misturado. Por isso que você observar que as legislações recentes que o Brasil passou a implementar são de combate ao uso do álcool e da velocidade no trânsito. Santa Catarina está em terceiro lugar no ranking de acidentes de trânsito no Brasil, perdendo apenas para Minas Gerais e Paraná. Foram quase 19 mil acidentes em rodovias federais no ano de 2013. Nós temos algumas características. Primeiro, um alto índice de motorização. Nós temos mais de 4.200.000 veículos de estrada em Santa Catarina. Nós temos um corredor de 500 quilômetros litorâneo, onde passa, né, muitos veículos, né, nesse corredor. Nós temos uma situação também geográfica com muitas serras, né, onde há muito trânsito de veículos e de forma lenta. E isso acaba ocasionando vários tipos de acidentes, principalmente a colisão frontal, que é característica de ultrapassagem indevida. Em Santa Catarina, foram 2.197 indenizações por morte pagas. Dessas, 55% são de automóveis. A motocicleta vem em segundo lugar, com 33%. Porém, no Brasil, a motocicleta é o veículo que mais faz vítimas. Apesar de sua frota representar 27% da frota total de veículos no país, os acidentes com motos representam 41%. Então, as pessoas que pilotam principalmente uma motocicleta, tem que lembrar que o para-choque dele é o corpo. Que um gato, uma pedra e até mesmo um deslize, né, na própria pista molhada acaba levando ele ao chão. E uma pessoa a 120 por hora de capacete jogada ao solo não vai resolver muita coisa o capacete. Então, o ideal é ter cautela, prudência e não misturar a bebida alcoólica com a direção da motocicleta.
De acordo com dados do IPEA de 2004, cada morte no trânsito no Brasil custa cerca de R$ 144 mil para os cofres públicos. Porém, segundo um levantamento da Previdência Social, mais de 12 milhões de reais de benefícios do INSS são destinados para vítimas de acidentes de trânsito com invalidez permanente. E o prejuízo fica ainda maior se pensarmos que a maioria das vítimas tem entre 18 e 40 anos, ou seja, estão em plena idade ativa. Nós temos um problema, um déficit hoje no trânsito brasileiro que soma a média de 29 bilhões ano de prejuízo, porque existe toda uma estrutura, quer seja hospitalar, quer seja a própria judicial, a parte de socorro, né, que envolve um acidente de trânsito, então o custo é muito grande. E você somando todas as características, você tem uma perda de uma mão de obra, né, hoje para o Brasil, uma juventude, né, em função do trânsito. Nós temos é que mudar a consciência social e as pessoas saberem que a vida ela tem um valor supremo e não podemos jogar ela por uma questão do volante, excesso de álcool. A valorização dos direitos humanos no trânsito, ele pode trazer um benefício. E daí nós não vamos ter esses números, 1.200 pessoas dia sequeladas no trânsito. Para os números reduzirem, é preciso uma combinação de fiscalização, melhor infraestrutura e conscientização. Faça sua parte, respeite as sinalizações de trânsito e, se beber, não dirija. Depois do intervalo, tem a agenda do meio ambiente. Hoje recebemos no estúdio o Tenente-Coronel César, do Corpo de Bombeiros. Ele fala sobre incêndios florestais. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. BB Seguro Alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. O Sebrae Santa Catarina apresenta um conjunto de soluções criativas especialmente para a sua microempresa. Sebrae na Medida. Um programa que melhora a gestão e a competitividade com orientações práticas, palestras, oficinas, cursos, consultorias e encontros com outros empresários. Venha preparar a sua microempresa para crescer. Inscreva-se já. Ligue 0800 570 0800. Sebrae na Medida, fortalecendo a sua microempresa. Show de seguros Cicobi. Olá, hoje a gente vai conversar com o Arcanjo. Tudo bem, Arcanjo? Tudo a mil maravilhas. Ah, que beleza. Conta um pouco mais pra gente. É que o meu protegido fez o seguro de vida Cicobi, que dá cobertura em caso de morte, invalidez, despesas médicas e muito mais. Bom, então a que você vai se dedicar agora? A música. Com o seguro Cicobi, todo mundo fica mais tranquilo. Faça já o seu. No final de fevereiro, o soldado Davi José Passarim, do Corpo de Bombeiros, faleceu depois de complicações de saúde iniciadas em uma ocorrência de incêndio florestal em Itapema. Este é um exemplo do perigo de incêndios florestais podem representar. Na agenda do meio ambiente de hoje, recebemos aqui no estúdio o Tenente-Coronel César, comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar em São José, para falar sobre os riscos e consequências de incêndios florestais. Tudo bem, Coronel? Prazer recebê-los aqui no estúdio para estar falando sobre incêndios florestais, que na realidade é algo que acontece muito em outros países e até mesmo em outros estados. Qual é a realidade do nosso estado aqui em Santa Catarina? Também temos esse problema de incidência? Sim, esse problema é um problema comum, né? Nós tivemos um grande incêndio em Santa Catarina, que se iniciou no Paraná, em 1963, com um número muito grande do solo destruído, são 2 milhões de hectares, é uma quantidade muito grande, e ele avançou por Santa Catarina, ultrapassando pela transmissão de calor, em função das brasas e a própria transmissão para Santa Catarina. Aquilo fez com que o estado do Paraná ele tivesse uma preocupação muito maior. E no bojo de sermos vizinhos, certamente isso fez com que o bombeiro aprendesse as técnicas de combate a incêndio florestal
e até os dias de hoje com métodos bastante preventivos, né? Também em função de que Santa Catarina hoje tem uma área reflorestada muito grande, e isso traz algumas implicações, principalmente, né, com o tipo de cobertura vegetal que está se tendo para a alimentação dessas indústrias de papel, laminados e compensados. E o que pode causar o incêndio florestal? Quais são as causas mais comuns provocadas pelo homem? Bem, para que a gente comece o incêndio florestal é necessário um descuido. Se nós tivermos uma fonte de calor, tivermos uma umidade relativa do ar próxima de 20%, e além disso tivermos condições de oxigenação suficiente, nós podemos iniciar em um grande incêndio florestal, mesmo a partir de uma ponta de cigarro, de uma churrasqueira improvisada inocente próxima da vegetação, ou até mesmo no perímetro urbano com a queima de lixo ou folhas de uma forma desregulada. Nós estávamos conversando anteriormente e foi citado, inclusive, garrafas. Por que a garrafa também pode causar um incêndio? A perícia em alguns incêndios florestais, ela mostra de que uma garrafa translúcida, transparente, ela jogada de uma forma inocente, descartada de forma incorreta numa rodovia, esse vidro pode se transformar, pode potencializar os raios do sol, concentrar como aquela experiência da lupa e a partir daí iniciar um incêndio florestal. Principalmente se nós tivermos aí um ambiente com a umidade relativa do ar, como eu disse, muito baixa, em torno de 18, 23, 25%, né? E a incidência solar muito forte. E ocorrendo o incêndio, o que é recomendável fazer? Que nós tivemos até o caso de um incidente de um policial que ao final de fevereiro, do bombeiro, acabou falecendo no incêndio florestal. Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar ao tentar apagar um incêndio florestal? Bom, o incêndio florestal ele pode surpreender muito pela proporção, pela quantidade de chamas que ele pode produzir, principalmente em função da quantidade de material que existe para ser queimado. Então, quando essas pessoas, de uma forma irregular ou não controlada, proporcionar uma queima e observar que ela saiu do controle, isso deve imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros para que aí sim a gente possa mobilizar os recursos necessários. O que nós mobilizamos? Dependendo do tamanho e da proporção desse incêndio, nós podemos montar um posto de comando nessa localidade, estudar a topografia e a altimetria, estudar a predominância do vento e aí fazer a aplicação de recursos humanos e materiais da forma mais adequada. A forma mais simples de utilizar, no caso de um combate pelo bombeiro, é o batedor. Isso acaba exaurindo a guarnição, isso provoca um cansaço muito grande, desidratação, exposição ao calor por muito tempo, né? E isso pode trazer consequências orgânicas. Em ato contínuo, nós podemos utilizar as áreas meladas ou efetivamente as áreas espumadas, né, criando os aceiros, que são zonas desmatadas ou protegidas, onde o incêndio vem e ele acaba, de certa forma, na técnica da tática, impedido de passar aquele ponto. Então é uma outra forma que nós utilizamos. E uma outra técnica que se utiliza é o fogo contra o fogo, sendo que nós produzimos um fogo controlado e a partir dessa queima controlada nós jogamos fogo contra o fogo e acabamos bloqueando o acesso dele. Claro que a propagação dos incêndios ela sempre depende, né, do vento, né, e da topografia, são duas componentes muito fortes. Então o cuidado que as pessoas têm é esse, vale. Se você fez uma queima controlada, né, e sentiu que ela tomou o descontrole, imediatamente aciona o Corpo de Bombeiros, repassando as informações mais precisas para que a gente possa efetivamente tomar as providências. Quais são os pontos vitais aqui no estado de Santa Catarina e quais seriam as consequências futuras para essas queimas? Bom, o que a gente tem em Santa Catarina hoje, né, e isso faz parte da economia, né, é de que nós temos aí muitas indústrias, né, que acabam produzindo papel, laminados, compensados e assim por diante na região do Planalto Catarinense. Essa necessidade de matéria-prima para esse processo faz com que tenham muitos reflorestamentos, basicamente em eucalipto, pinos e as variações e feijoeiros do pinos. Esses reflorestamentos eles possuem todo um controle, né, de vento, umidade relativa do ar e equipes próprias para fazer esse combate. O que preocupa, sim, são os pequenos reflorestamentos, 3, 4, 5, 10 hectares, que são de vegetação reflorestada e que esses são pouco cobertos pelo sistema preventivos. Então isso realmente traria uma preocupação a partir de uma queima isolada, progredindo para outras áreas. E chegando muitas vezes até o perímetro urbano, né, como já ocorreu, né, na cidade de Lages, onde uma quantidade grande
periférica acabou queimando e produzindo fumaça, né, e atingindo a população. Felizmente, a gente conseguiu controlar esse foco de incêndio e ele acabou sendo extinto. Hoje uma grande preocupação também é com relação à preservação da água, né? O incêndio florestal poderia afetar de forma significativa também com relação ao abastecimento de água nas cidades? Sim, isso é verdade. O sistema de abastecimento de água de Florianópolis é numa região próxima, na região Santa Maria de Imperatriz, e na possibilidade, isso diz respeito exatamente ao comando atual, de ter um incêndio naquela região, nós teríamos toda a mata ciliar removida por uma queima, né, com destruição muito forte. O que a gente tem, infelizmente, é que aquela região de Pilões é um ponto sensível, ela tem um controle muito forte, né, e é impedido de que as pessoas acessem aquele local. Então isso dá um certo grau de garantia, mas não está impedido que alguém de uma forma descontrolada resolva, num período de seca, acabar colocando fogo. Isso traria sérias consequências. Na região sul do estado também, um incêndio hoje no Planalto Catarinense trará sérias consequências para a região sul do estado, com comprometimento, abastecimento na região de Criciúma, Aranguá, de onde efetivamente vêm os pontos de captação de água para abastecimento. Existe, então, hoje uma grande preocupação por parte do Corpo de Bombeiros em estar se especializando e se preocupando em passar orientações, né, para esses locais, para que não haja esse tipo de incidência no estado? Sim, é verdade. As coordenadorias de incêndio florestal, de busca, resgate, de força-tarefa, elas trabalham de forma integrada, estudando os fenômenos da combustão, entendendo toda a lógica matemática que existe entre calcular frentes de combate, utilização de espumas verdes, que são aquelas espumas que são ecológicas, efetivamente para o combate, né? E para que a gente possa prestar o melhor serviço, né? E uma assessoria como um órgão público à população, porque o incêndio florestal não é um bom negócio. Mais alguma orientação para o cidadão, para quem está nos assistindo, dos cuidados que devem tomar? Um simples churrasco pode causar problema? Sim, é verdade, né? Os incêndios, como aconteceu agora recentemente no Chile, e ainda está sofrendo muito isso na região de Valparaíso, mostrou de que ele acabou sendo produzido por uma churrasqueira improvisada numa região próxima à vegetação, onde está demasiadamente seca. Então, os cuidados são aqueles, né? Nos lugares onde você for fazer churrasco, nunca o faça de forma improvisada, com churrasqueira improvisada, porque essa brasa que sai efetivamente da sua churrasqueira, ela pode produzir um incêndio mais adiante. Aquelas queimadas urbanas de folhas, restos que tomam proporção, essas folhas podem ser elevadas em brasas com o vento e efetivamente produzir um incêndio a 100, 200 metros, né? E aí entrar no descontrole. Né? O ato de jogar garrafas, né, na margem das rodovias, como eu disse, isso pode produzir pequenas lentes e pode, num momento de seca, acabar produzindo esses incêndios. Né? As pontas de cigarro e essas práticas muito mais descontroladas em relação ao fogo, pode sim, no perímetro urbano ou rural, trazer graves consequências aí para a população. Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Segurança e Cidadania. No próximo bloco, uma reportagem sobre os riscos da internet e o que fazer para se prevenir de crimes cibernéticos. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. O Sebrae Santa Catarina apresenta um conjunto de soluções criativas especialmente para a sua microempresa. Sebrae na Medida. Um programa que melhora a gestão e a competitividade com orientações práticas, palestras, oficinas, cursos, consultorias e encontros com outros empresários. Venha preparar a sua microempresa para crescer. Inscreva-se já. Ligue 0800 570 0800. Sebrae na Medida, fortalecendo a sua microempresa. Show de seguros, Cicobi. Olá! E hoje estamos aqui com o Espantalho, tudo bem? Cada vez melhor. Tô de folga e agora posso fazer o que eu quiser.
Explica melhor pra gente. É que o patrão fez o seguro agronegócio Cicobi, que protege a propriedade, os equipamentos, a safra contra seca, fogo e vendaval. Bom, se protege tudo isso, o que você vai fazer agora? Sapateado. Taca-lhe pau! Com o seguro Cicobi, todo mundo fica mais tranquilo. Faça já o seu. Muitos utilizam da falsa sensação de anonimato da internet para denegrir a imagem de outras pessoas. Outros, por descuido ou não saber, publicam informações demais e podem ser alvo de bandidos. Mas, na verdade, a internet é praticamente uma extensão do mundo real e é preciso tomar os mesmos cuidados. Preste atenção nas dicas dos especialistas para se proteger. Está na Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas até onde vai o nosso direito de manifestar nossas opiniões sem que interfira no direito do outro? Muita gente acha que por estar atrás de uma tela está protegido e pode fazer ou falar qualquer coisa sem ter que responder por isso. Mas, na verdade, somos responsáveis por tudo que publicamos e o que acontece lá pode ser julgado na vida real. Em 2010, logo após sair o resultado das eleições para presidente, uma estudante de direito postou uma mensagem em uma rede social responsabilizando o povo do Nordeste pela vitória de Dilma Rousseff. O caso repercutiu em todo o país e a mensagem foi considerada ofensiva e racista. Em 2012, a estudante foi condenada pela Justiça Federal de São Paulo a 1 ano e 5 meses de prisão por crime de discriminação. Segundo o presidente da Comissão Estadual de Direito Digital, a internet também segue as regras do mundo real. O limite é muito tênue, né? A gente costuma recomendar às pessoas que, olha, evitem assuntos polêmicos se você não domina o assunto. É muito importante saber daquilo que você está falando para que não ofenda uma outra pessoa. Você pode imputar a outra pessoa um fato definido como crime, né? E você pode vir a sofrer uma sanção penal por isso. Tu pode imputar a uma outra pessoa algo atentador à sua dignidade, né? E existe uma capitulação penal para isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, para quem que fala, de que forma que fala, né? Uma coisa é o mundo real, você conversar numa sala de frente com uma pessoa. A outra é na internet, em que essa informação vai circular e vai ser de acesso muito fácil a um grupo maior de pessoas. Em 2012, a atriz Carolina Dickmann teve seu computador invadido e 36 fotos íntimas foram divulgadas na rede. O caso gerou um grande debate e resultou em uma lei sobre crimes de internet. É crime invadir dispositivo alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação de segurança com o fim de obter informações sem autorização. Porém, o advogado reforça que a lei só se aplica em casos de informações e fotos roubadas. Para evitar este problema é muito fácil. Não façam essas fotos e vídeos. Está resolvido o problema. Eu quero passar para uma outra pessoa. Bota a senha nesse arquivo. Mas tenha certeza de que no momento que você passou para outra pessoa, você perdeu total controle sobre aquela informação. Se for uma criança, é importante que a família apoie ela. No momento que uma foto de uma criança, e normalmente meninas, né, tem acontecido muito, vaza na internet, normalmente com corpo desnudo, vídeos, né, a família precisa apoiar a criança porque ela já está sofrendo bastante com o fato. Não significa que você está passando a mão na cabeça e concordando com o que ela fez. Segundo a Polícia Civil, os crimes cibernéticos mais comuns são crimes contra a honra. Mas existe também golpes e armadilhas na rede, e é importante tomar precauções. O que acontece? Antigamente, quando um criminoso quisesse cometer algum crime, ele deveria ir até o local que a pessoa frequenta pessoalmente. Hoje em dia ficou muito mais fácil a atuação dos criminosos. Por quê? Hoje basta uma conexão de internet, um perfil em rede social, que esse criminoso ele vai ter acesso a todas as informações da futura vítima. Ficaria muito mais fácil a atuação desse criminoso. Evite fazer check-in em redes sociais e em locais que você frequenta diariamente. Também não poste fotos de família e restrinja o acesso de suas fotos e informações pessoais a grupos determinados.
Na hora de fazer compras online ou acessar a conta bancária via internet, o risco de cair em um golpe ou ter seus dados roubados existe. Por isso, sempre verifique a reputação dos sites de compra em fóruns e comentários. Uma dica de segurança é utilizar sistemas operacionais pagos. Nunca utilize um sistema operacional pirata. Tá? É uma fragilidade muito grande ao se fazer uma compra eletrônica ou fazer uma transferência bancária utilizando um sistema operacional pirata. Outra dica é a instalação prévia de um bom antivírus, tá? E também um software de análise de tráfego de internet, chamado também como firewall. Outra dica é verificar se o site é seguro através do link. Veja se o endereço começa com HTTPS. O S significa seguro. Se você desconfiar de algum link, antes de abrir, verifique através do site www.virustotal.com. Ao sofrer um crime eletrônico, a pessoa primeiramente deve preservar a prova do delito, a prova digital. Seja um perfil falso na internet, seja uma foto, seja uma ameaça, todos esses dados devem ser salvos e ser entregues na delegacia de polícia. Primeiramente, deve ser feito um registro no boletim de ocorrência, no qual vai ser instaurado um procedimento policial posteriormente e ser investigado a pessoa que está cometendo os delitos. E caso algum desses problemas citados na reportagem aconteça com você ou familiares, é importante manter as provas, não entrar em contato com nenhum suspeito e ir direto à delegacia de polícia. Calúnia, difamação e injúria são todos considerados pelo Código Penal como crimes contra a honra. Isso significa que inventar uma mentira, falar mal ou usar xingamentos contra uma pessoa são ações passíveis de punição. Também é importante ficar atento com tudo que você publica, pois suas informações pessoais podem servir como isca para criminosos. O Segurança e Cidadania já está terminando. Contamos com você para fazermos uma semana de muita paz. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Segurança e Cidadania. Oferecimento: Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Sicoob, associado ao que há de melhor, associado a você.